A dilatação de líquidos. Tá? Essa dilatação aqui ela é bem mais evidente do que para sólidos. Por quê? Em líquidos eu tenho mais mobilidade molecular. Então, o coeficiente de dilatação volumétrico para líquidos é maior do que o coeficiente de dilatação volumétrico para sólidos. Bem maior, bem maior. Tá? Isso faz com que líquidos tenham uma dilatação muito mais evidente. Tá? E por causa disso, a gente vai associar a essa dilatação de líquidos uma dilatação aparente. Isso aqui me leva, quando eu faço uma comparação entre sólidos e líquidos, a uma dilatação aparente. Tá? Por que essa dilatação aparente acontece? Acompanha aqui com o Wilton. Ó. Eu vou desenhar uma vasilha. Digamos que eu tenho uma vasilhinha aqui, mais ou menos desse jeito, tá? E ela é uma vasilha, digamos assim, que dilata, né? Uma vasilha que dilata naturalmente. Então, quando eu aumentar a temperatura dessa vasilha, ela vai crescer de tamanho. Ela vai aumentar de tamanho. Então, aumentando a temperatura da vasilha, ela aumenta de tamanho. Seria mais ou menos isso. Digamos que essa vasilha esteja completamente cheia, só para facilitar e a gente ir direto ao ponto. Completamente cheia de um determinado líquido, por exemplo. Se o líquido dilata mais do que o sólido e inicialmente o volume do recipiente é igual ao volume de líquido, então, quando eu aquecer todo mundo, no final, o volume de líquido que eu terei é maior que o volume do recipiente. Ou seja, depois que eu aquecer todo mundo, o recipiente vai continuar completamente cheio, porém, uma parte do líquido vai ter extravasado. Tá? Isso aqui é o líquido extravasado. Tá? Isso dá uma falsa impressão, isso pode, né, dar uma falsa impressão de que toda a dilatação que eu tenho é essa quantidade de líquido que derramou. E por causa disso a gente chama essa quantidade de líquido extravasado de dilatação aparente. É isso aqui que nós chamamos de dilatação aparente. Mas, na verdade, ela é resultado do fato de que líquidos têm um poder dilatador maior do que sólidos, nada mais. Então, se eu for, por exemplo, comparar o que eu tenho de dilatação extravasada, de dilatação aparente, com a dilatação do líquido de fato e a dilatação do recipiente, então essa dilatação aparente é só o que derramou do líquido para fora do recipiente, ou seja, essa dilatação aparente é a dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente, seria o extravasado. Assim você faria conta. Eu não vou nem anotar isso, porque com isso aqui você não faz conta. Tá? O que eu quero com essa coisa de dilatação de líquido para você é falar da água. A água ela tem uma propriedade que faz com que ela dilate de modo diferente. Ela tem uma dilatação anômala, que a gente chama. Então, a água apresenta dilatação anômala. Dilatação anômala entre 0 e 4 graus Celsius. O que é uma dilatação anômala? Uma dilatação diferente, ela não segue o padrão, então, digamos, né? Então, quando você diminui a temperatura da substância, que você espera que ela contraia, a água, na verdade, expande.
quando você aumenta a temperatura da substância, que você espera que ela expanda, dentro desse intervalo a água, na verdade, contrai. Isso acontece por causa da configuração eletrônica das moléculas de água, das moléculas de H2O. Ao aproximá-las, a repulsão elétrica faz com que elas se afastem. E a força elétrica é muito mais forte do que a agitação térmica nesse caso. Prevalece a força elétrica. Então, ao aproximar demais as moléculas de água, eu acabo obrigando elas a ficarem mais distantes. Olha que loucura. Isso faz com que a água, no congelamento, sofra uma pequena expansão. Não é tão pequena a expansão, não. Está em torno de 10%. Cara, é coisa pra caramba. Eu fiz um videozinho caseiro da dilatação anômala da água, tá? Tá lá no meu canal. Depois, se você quiser ir lá, Elementar Física. Vou botar aqui, arroba, para quem tem Instagram, é Elementar Física, assim. Depois você vê lá. Eu fiz um videozinho caseiro lá, em que eu mostro o que acontece. Eu coloquei um copo de vidro, bem espesso o vidro, exatamente para limitar a dilatação do vidro, tá? Completamente cheio de água no congelador. Deixei da noite para de manhã, né? De manhã, quando eu peguei o copo, cara, tinha quase um dedo de gelo para cima, assim, para fora do copo. Isso por quê? Porque na hora que a água começa a congelar, a distância entre as partículas ali tem que crescer e o volume dela como um todo expande. E ela fica menos densa. É por isso que a água flutua. Por isso que gelo, perdão, flutua em água. Quando você coloca uma pedra de gelo dentro d'água, é por isso que acontece a flutuação, é devido a essa pequena redução de densidade, tá? Mas isso tem também associado a ele outros motivos, inclusive motivos que acabam levando à sobrevivência, à nossa existência como ela é. Mais para frente eu comento com você, porque a gente vai voltar nesse assunto lá em transição de fase por pressão, porque o aumento de pressão na água acaba provocando efeitos muito parecidos, tá bom? Tudo beleza, gente? Tudo bem até aí? Tudo jóia? Tudo tranquilo?